palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. Tenho algo de Deus para falar contigo nessa noite. Tenho uma expectativa grande com essa palavra. Uma palavra que tem queimado no meu coração já há mais de uma semana. E eu quero crer que Deus trouxe você aqui, especialmente hoje, porque tem propósito de Deus para você ouvir esta palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai, lida está a Sagrada Escritura. Queridos irmãos, eu quero hoje olhar para os dois primeiros reis da história da monarquia de Israel. Essa história começa aqui com duas escolhas. Alguns, equivocadamente, inclusive, dizem que Deus não escolheu Saul. Deus escolheu Saul. Deus escolheu Davi. E ambas as escolhas de Deus são para nós exemplo. São para nós, na noite desse dia, uma demonstração daquilo que somos, ou daquilo que podemos ser, ou daquilo que podemos nos tornar. E eu quero, irmãos, ao olhar para a vida de Saul, nesse breve tempo de palavra que eu vou gastar aqui hoje contigo, ao olhar para a vida de Davi, eu quero ter a coragem de também olhar para o meu coração. E quero convidar você para olhar para o teu coração, porque o exercício fácil que geralmente a gente faz é quando escuta uma palavra e sente Deus naquela palavra, geralmente a gente fala: poxa, por que o fulano não está aqui hoje? Às vezes a gente fala: poxa, por que a irmã fulana não veio hoje? Não veio porque o Espírito Santo não quis trazer, porque eu acredito que quem o Espírito Santo queria trazer está aqui hoje. Eu creio. Então o exercício correto é: Deus, como é que a história de Saul e a história de Davi vão dialogar com o meu coração? Essa é a palavra. Queridos irmãos, a título de ilustração, eu quero fazer a citação de um homem importante que viveu. Ali no início do cristianismo, no meio do que alguns chamavam no passado de medievo, de Idade Média, no início disso, um grande homem se destacou. O nome dele era Agostinho. Alguns vão conhecê-lo depois como Santo Agostinho de Hipona. Um homem que foi um grande destaque numa região da África e também em alguns lugares da Europa. Esse homem foi tão importante que pelo menos durante 1000 anos, é isso mesmo, não estou equivocado, pelo menos durante 1000 anos, ele foi o mais importante teólogo da cristandade. Ainda hoje, é impossível estudar teologia e aprender de verdade sobre a história do cristianismo sem beber das águas, dos escritos, dos pensamentos e das ideias de Agostinho de Hipona. O que pouca gente sabe
é que esse homem começou a sua vida de forma muito doida, de forma promíscua. Sabe qual era a maior diversão da vida de Agostinho? O maior vício dele, a coisa que ele mais gastava tempo da vida dele. Você, o que é a coisa que você mais gasta tempo na sua vida? Sabe qual era a coisa que Agostinho mais gastava tempo? E ele já era um pensador, ele já era um professor, ele já era alguém importante. O que ele mais gastava tempo na vida dele era nos prostíbulos. Ele era viciado em prostitutas. Viciado. Era um homem louco. O que pouca gente sabe também, pastor Valmir, é que por trás desse homem doido, maluco e viciado em prostituição, existia uma mãe chamada Mônica, conhecida hoje pela história como Santa Mônica. E esta mulher era uma mulher de oração. E muitos são os relatos nas biografias de Agostinho, as citações daquela mãe, as palavras proféticas daquela mãe, as citações aos joelhos dobrados daquela mãe. E glórias a Deus, aquela mãe foi recompensada. Amém? Se você é uma mulher aqui, é uma mãe e já foi recompensada, dá um glória a Deus aí. Porque eu sei que Deus responde a oração das mães que dobram o joelho, que clamam, que oram, que jejuam. Amém, irmã Tânia? Não é assim? Irmãos, Deus ouviu a oração da irmã Mônica. E aos 33 anos de idade, Agostinho de Hipona tem um encontro com Jesus. Cadê o glória a Deus? Esse homem tem um encontro com Jesus. E toda aquela mente genial que ele tinha, que estava a serviço de ideias maniqueístas e filosóficas doidas daquele tempo, agora se volta para o Evangelho. Esse homem abraça a palavra de Deus, abraça o Evangelho, e em pouco tempo ele se torna um dos mais importantes líderes da igreja antiga, defendendo a fé, defendendo a palavra. O que pouca gente sabe também é que esse homem tinha um filho. O nome do filho dele, inclusive, muito bonito. Se você ainda vai ter filho, jovens casais, se vão ter um filho ainda, fica uma sugestão. Olha aí, Brunão, para o seu... Aí, Roger, quando você casar, meu filho, e for ter um neném, fica aí a sugestão. Olha o nome bonito do filho de Agostinho. Adeodato, olha só. Fica a sugestão, não sei porque o pessoal está rindo, mas é um nome belo, não, Maria? Adeodato? Não, não é bonito, não. E Jesus, era o nome do filho de Agostinho. E a biografia, algumas das biografias de Agostinho vão dizer que o amor desse pai por essa criança era tão grande, que ele estava preparando o menino para ser um grande pensador. E ele vai relatar em alguns dos seus livros depois, um deles que é biográfico, né, as Confissões, de que o seu filho Adeodato era de uma genialidade que nem ele, Agostinho, conseguia acompanhar a inteligência de seu filho. No 5º ano de conversão, no início da fé desse homem, esse garoto cai doente e morre subitamente. Nenhuma das biografias que eu li sobre precisar qual foi a causa da morte desse menino. Menino que era filho de uma prostituta, obviamente, tinha nascido no período das loucuras dele. As biografias sequer citam o nome da mãe desse menino. Mas logo no início de sua fé, Agostinho é provado. Naquele instante, gente,
ele teria uma boa desculpa para voltar para aquela vida doida, para aquela vida louca. Ele tinha uma boa desculpa para apostatar da fé. Mas ele passou o tempo do luto e disse ao seu coração: eu viverei o resto da minha vida para honrar a memória do meu amado filho Adeodato. E passou o resto da vida servindo a Deus em memória e honra de seu filho. O que eu pergunto para você nessa noite é: o que pode ou tem o poder de paralisar a tua fé? O que aconteceria hoje que teria o poder de paralisar a tua vida com Deus? Eu contei agora aqui uma história de alguém que nem algo nesse nível teve a capacidade de paralisá-lo. Mas nós, às vezes, paramos. É ou não é assim, gente? Às vezes a gente para, às vezes a gente cansa, às vezes a gente fica com medo. Às vezes a gente passa a viver uma fé mais ou menos, uma vida mais ou menos, uma atitude de fé mais ou menos. A gente se torna um crente mais ou menos. Por quê? Porque algo terrível aconteceu na nossa vida e paralisou a nossa vida. Mas eu quero citar aqui, para ficar mais correto e coerente com o texto que eu li, duas personagens: Saul versus Davi. Alguns vão dizer que é o santo Davi e o pecador Saul. Não, irmãos, eu quero apresentar para vocês aqui duas histórias com uma sutil diferença, um sutil contraste: o pecador Saul versus o pecador Davi. Amém ou não? Porque alguns acham que porque Davi foi um grande rei, ele não foi pecador. Não, ele foi pecador. Tão pecador quanto Saul. Saul falhou, Saul errou, mas Davi também falhou, Davi também errou. É, pastor, mas um teve a sua memória manchada e o outro é lembrado até hoje como o maior rei da história de Israel. Por quê, pastor? É isso que a gente vai ver agora nessa palavra. Queridos irmãos, Saul foi um homem que lá no capítulo 10, vamos lá, Abra, olha para cá. Lá no capítulo 10, ele foi escolhido. Ele foi escolhido para ser rei. Capítulo 10, 1 Samuel. Depois você pode ler, você leia 1 Samuel todo em casa, como dever de casa amanhã no feriado. Vai ser uma linda leitura, tá bom? Relembre essa história. Mas deixa eu falar um pouquinho dela aqui. Lá no capítulo 10, Saul vai ser escolhido rei. Sabe como ele vai ser escolhido? Deus fala assim, ó, é daquela família, é aquele grupo dentro daquela localidade, e aí por fim sai o nome da família de Saul. E aí as pessoas falam: ué, mas cadê Saul? Procuraram Saul, e Saul não era uma pessoa fácil de se esconder, gente. A Bíblia fala que Saul era tão alto, era mais ou menos assim, da minha altura, Rodrigo. Saul, a Bíblia fala que ele era tão alto, que ele sobressaía, a cabeça das outras pessoas ficava mais ou menos na direção do ombro de Saul. Ou seja, mais ou menos do meu tamanho, gente. Um homem enorme, sobressaía pela altura e pela beleza, olha só. Um homem grande. Mas quando procuraram Saul, sabe onde acharam ele? Você não vai acreditar. Escondido atrás das malas, das bagagens. Muitas pessoas tinham chegado de muitos lugares ali e eles guardavam as malas num lugar específico, né? As malas, mochilas, as bolsas, as trouxas de roupa. E o homem estava escondido no meio das malas.
Deus tinha separado ele para ser rei, e ele estava escondido. Um homem com autoestima baixa, um homem que era mais alto que todo mundo, mas se via como o mais baixo de todos. Veja essa história. A história vai andar um pouquinho mais, e ali no capítulo 15, anterior a esse que a gente leu, vai chegar um momento ali, onde ele vai fazer uma coisa, vai desagradar Samuel, e Deus então dá uma palavra para Samuel. E Samuel fala para Saul: ó, Deus hoje está te reprovando, Saul. E aí disse a palavra que não pode dizer. Gente, essa frase aqui que Saul escutou é tudo que uma pessoa de baixa autoestima não pode escutar. Olha o que disseram para Saul: Deus agora está ungindo e separando um outro para o teu lugar, e esse outro é melhor do que você. Meu Deus, é a frase que a pessoa de baixa autoestima não pode escutar, que tem alguém que é melhor que ele. Por quê, gente? Porque quem está com o coração ferido, com a mente ferida, não admite ser diminuído, humilhado. Esse era Saul. Ele era o rei, mas agora já desprezado por Deus. Lá na frente, no capítulo 18, eles vão para uma batalha, voltam da batalha. Aí junta um grupo de mulher e faz uma musiquinha da batalha. Será muito comum nas batalhas fazerem canções, cânticos de guerra. Aí fizeram uma musiquinha, Brunão. Olha só a musiquinha. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E diz a Bíblia, Saul era apaixonado por Davi, gostava demais do garoto. Ele que tocava harpa quando Saul estava possuído, estava com problemas. Ele tinha muito carinho por Davi. Mas diz a Bíblia que naquele instante, Saul passou a olhar Davi com outros olhos. Saul, irmãos, vai terminar a vida de uma forma trágica, implorando para alguém matar ele. Vai morrer de forma vergonhosa e horrorosa. Um pecador que não conseguiu deixar de ser aquele jovem medroso escondido atrás da mala. Quantos de nós chegamos aos nossos 30, 40, 50, 60 anos de idade, e em alguns instantes da vida ainda somos aquele jovem medroso que se escondia, que não conseguia olhar e perceber quem foi que Deus nasceu a gente para ser. Eu acredito que Deus tem uma história linda e maravilhosa, construída para cada uma das nossas vidas aqui, meu irmão. Eu acredito. O problema é que somos Saul. O problema é que somos pecadores que se escondem atrás das bagagens. O problema é que a gente acredita que Deus perdoa, mas a gente não se perdoa. A gente acredita que Deus olha para a nossa vida e o sangue dele tem poder para nos libertar e nos limpar, mas nós não nos perdoamos, não nos libertamos, não nos limpamos dessas memórias que nos diminuem. Irmãos, a igreja de Cristo está repleta de mulheres que eram para estar voando na presença de Deus, mas não conseguem por causa de traumas na adolescência, na infância.
Mulheres que eram para estar voando, mas não conseguem ser o melhor de Deus na sua vida, por causa de um casamento frustrado, um namoro frustrado, uma relação que te fez mal. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus não fez você nascer para ser mais um Saul. Não fez. Saul era pecador, que não conseguiu entender a grandiosidade da obra de Deus na vida dele. Aquele rapaz foi escolhido por Deus, tinha valor em Saul, tinha promessa de Deus sobre a vida de Saul, mas ele, ao invés de abraçar a promessa de Deus, ele abraçou as suas memórias de um homem fraco, de um homem caído, de um homem que acha que só os outros são melhores do que ele. Mas nessa noite, Deus te trouxe nesse lugar para lembrar que você é o que a Bíblia diz que você é. Você é filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Você não nasceu para ser Saul, você não nasceu para passar a sua melhor idade olhando para o seu passado, imaginando o que teria sido a sua vida se aquilo ou aquilo outro tivesse acontecido. Não, não, meu irmão, se você tem 30, 40, 50 anos, acredite, você ainda pode viver muita coisa boa na presença de Deus. Você ainda pode ser vaso valoroso, usado pelo Senhor. Deus pode fazer grandes coisas através da tua vida. Você não é Saul. Mas eu quero, irmãos, no término dessa palavra, olhar para o outro pecador. Porque aqui não é o vilão e o herói. Ah, pastor, Saul é o vilão e Davi é o herói. Não, irmãos. Todos somos vilões, todos somos carentes da graça de Deus, todos precisamos, irmãos, da obra salvadora e poderosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Todos precisamos. Não só Saul precisava do milagre de cura e de libertação e de transformação e de perdão de Deus. Não só Saul, Davi também precisava, gente. Vamos ver isso? Olha aí, lá no capítulo 13, irmãos, antes de Davi ser escolhido, uma palavra profética é lançada. Quantos acreditam em palavras proféticas? Quantos acreditam que Deus lança palavras e essas palavras podem atingir a nossa vida? Amém ou não, gente? Amém ou não, gente? Então deixa eu lançar uma aqui em nome de Jesus. Essa noite é noite onde Deus está libertando alguns aqui para viver um dos melhores anos da tua vida. 2023 será um dos melhores anos da tua vida. Queridos irmãos, lá no capítulo 13, desse mesmo livro aqui, Samuel, uma palavra é liberada. E na menção da profecia, da palavra liberada, é dito que Deus escolheria um homem. E esse homem teria uma marca. É a marca que mais identifica e classifica, é a característica mais marcante da vida de Davi. Deus escolheria um homem segundo o seu coração. Segundo o coração dele, de Deus. Mas pastor, um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, os teólogos se debruçam até hoje para tentar dizer o que é isso. O que Davi tinha? O que era o coração segundo o coração de Deus? E existem dúzias de respostas para essa indagação teológica, para essa pergunta, para essa questão. E ninguém consegue cravar, não é isso, ó. Davi era homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha essa marca, ó, essa característica. Não, irmãos, ninguém consegue definir exatamente. O que eu consigo perceber é que Davi era um pecador igual você, igual eu. Talvez você tenha entrado aqui hoje
se sentindo diminuído, se sentindo alguém que não pode avançar, que não pode ir além. Gente, teve um período da minha vida que eu me sentia assim. Um período da minha vida em que, inclusive, eu lembro que pessoas marcaram minha vida, com orações, com palavras proféticas. Eu gosto sempre de dar honra, inclusive, a uma dessas pessoas, querida irmã Meire. Eu te amo, minha amada irmã. É uma das irmãs que num período da minha vida, nesse meu período de crente, graças a Deus eu só passei de 4 a 6 meses afastado de Deus. Período difícil. Quase que eu não consegui voltar para a presença de Deus. E nesse período, eu lembro que essa mulher, sem saber, por dúzias de vezes, declarou palavras sobre a minha vida que fizeram diferença. Queridos irmãos, eu acredito na restauração do Espírito Santo na vida do crente, na restauração de Deus. Davi, meus irmãos, tinha uma palavra profética. Aquele que seria escolhido por conta do seu coração. Quem sabe você está se sentindo escolhido porque acha que fala bem, que canta bem. Talvez você se sente um escolhido por causa da família que você nasceu, por causa do seu nome, por causa do seu endereço. Meu irmão, Deus não está interessado na nossa altura, na cor da nossa pele. Ele não está interessado na cor dos nossos olhos, no nosso penteado, se o nosso sapato está brilhoso ou não está. O meu está até bonitinho hoje, eu dei uma engraxada, pastor Valmir, agora de tarde, mas Ele não está interessado nisso, porque Deus não vê sapato, Deus olha coração. Deus olha de dentro para fora, Deus lê coração. Logo aqui nesse capítulo 16 mesmo, no versículo de número 7, gente, ele vai repreender Samuel. Ele vai dizer: Samuel, ele está vendo os primeiros irmãos de Davi entrando na sala, os homens altos, fortes. Ele deve estar lembrando como foi o primeiro rei escolhido, um homem alto, forte, Saul. E deve ter feito aquele mesmo modus operandi, né? Opa, Deus me mandou nessa casa. O mais velho é esse homem altão aí, Deus vai escolher esse homem altão. Não, meu irmão. Deus olhou no versículo 7, capítulo 16, versículo 7, Deus fala para o nosso querido profeta Samuel: ei Samuel, para de ficar olhando a aparência, para de ficar olhando o cabelo, a altura, o músculo, para, porque eu não olho como você olha. Você lê a aparência, o ser humano lê a aparência, mas eu não leio como lê o ser humano, eu não vejo como vê o ser humano, eu vejo corações. Ele está hoje aqui, fazendo o que eu não posso. Quantos acreditam que Ele está hoje aqui? Ele está hoje aqui, fazendo o que pastor Valmir não pode, o que eu não posso. Ele está lendo corações. Ele sabe o que você está sentindo agora. Ele sabe o que você vai sentir daqui a 10 minutos. Ele sabe o que você estava pensando hoje de manhã quando você acordou. Ele sabe aquele pensamento que passou na tua mente quando você estava escolhendo essa roupa aí para vir aqui para a igreja hoje. Ele sabe aquele pensamento que você teve ontem, na hora de dormir. Porque Ele é capaz de ler corações. E sabia que lá no meio do mato tinha um coração. O coração não estava dentro daquela casa. Dentro daquela casa tinha músculos, tinha guerreiros, tinha homens fortes, homens poderosos, homens capazes, mas estava faltando um coração dentro daquela casa. O coração estava lá dentro do mato. Aí no meio daquela apresentação,
Deus fala com Samuel: para de olhar músculo, eu não escolho como você, eu quero coração, e está faltando um coração aí. Aí Samuel dá um grito: ei, Jessé, acabaram os teus filhos? Esses aqui são todos os filhos que você tem? Aí Jessé, de maneira tímida, fala: não acabar, não acabou não. Eu tenho um ainda, mas ele não é guerreiro, ele não tem os predicados que esses aqui têm, ele é só um tocador de ovelha, é só um menininho que toca harpa, um intrometido, um caçula, mais baixinho do que os outros. Samuel manda trazer. E diz a Bíblia que quando aquele menino entra naquela sala, Deus fala através de Samuel: é esse daí que eu escolhi. Deus olha para mim e para você nessa noite e fala: ei, meu filho, ei, minha filha, é você, é contigo que eu tenho uma obra. É o teu coração que eu quero dar. Mas Deus, eu sou um pecador, eu não presto, eu não valho nada. Mas eu estou vendo o teu coração e eu sou Deus. Eu sei o que eu vou fazer através da tua vida. E Deus escolheu o outro pecador, Davi, um homem segundo o coração de Deus. As pessoas não entendem, eu mesmo não entendo direito. Alguns vão dizer que Davi era segundo o coração de Deus pela capacidade que ele tinha de se arrepender, de se humilhar. Saul não reconhecia que errava, ficava com ódio, com ciúme do outro. Mas Davi se humilhava no chão e dizia: eu sou um pecador, meu Deus, me perdoa. E por isso Deus, que vê o futuro, via que aquele era um coração capaz de se arrepender. Queridos irmãos, aqui no capítulo 17, uma marca de Davi fazia diferença, e é o que dava o nome dessa palavra. A Bíblia fala, e eu tenho certeza que isso marcou Davi. A Bíblia fala, pastor Valmir, que quando ele, já ungido, ele músico, quando Saul passava mal, alguns dizem que ele ficava endemoniado, outros dizem que ele tinha problemas de ordem emocional, né? Eu sei que ele ficava muito mal, muito abalado. E quando ele ficava nesse estado terrível, a cultura daquela época imaginava que escutar uma música suave podia acalmar o coração. E aí alguém disse: eu conheço alguém, um homem animado, guerreiro, forte, jovem, né? E bom músico. Olha aí, quem disse que bom músico não presta? Ó, Brunão, inclusive, é uma benção tremenda, né? Queridos irmãos, a Bíblia fala, capítulo 17, que Davi, já ungido rei, pastor Valmir, ele ia até o lugar de Saul, o palácio, o lugar do rei. Ele já era rei, gente. Já era ungido rei, ele já tinha a unção. Mas ainda era um segredo. Ele ia até aquele lugar, ele viu o que o rei comia, ele via a roupa que o rei vestia, ele via as bebidas que o rei bebia, ele via aquela vida suntuosa do rei. Mas diz a Bíblia que ele ia lá, tocava, o espírito maligno saía de Saul, e diz a Bíblia que ele tocava e o que ele fazia? E ele voltava. Para onde, irmãos? Para as suas ovelhinhas.
Ele ia no palácio, bebia daquelas bebidas, comia daquelas comidas, sentia aquele cheiro e falava: eu sou o rei, eu sou o ungido. Mas isso não subiu à cabeça daquele homem. E diz a Bíblia que todo dia ele voltava para as suas ovelhinhas. Eu quero terminar a palavra dessa noite dizendo que Deus quer te levar a lugares tremendos, lugares grandes, quer fazer coisas grandes com a tua vida, mas assim como Davi fazia, que ele te leve nos palácios e você humildemente faça o caminho de volta para o meio das ovelhinhas, para o meio do pasto. Davi sabia quem ele era, ele sabia que a unção de Deus veio sobre a vida dele, não por conta do network que ele estava fazendo agora nos palácios, entre o rei, entre os poderosos. Ele sabia que o grande poder da vida dele, que quando ele tocava a harpa, ele fazia os espíritos malignos baterem e retirava. A unção dele não estava por conta do palácio, estava por conta do pasto, do mato, do cheiro de capim e do cheiro de ovelha. Igreja, irmãos, nós precisamos ter cheiro de igreja, cheiro de ovelha, precisamos estar no meio dos nossos irmãos, porque aqui é o lugar onde Deus ordena a bênção dele na nossa vida. Que Deus te leve aos palácios, que Deus faça coisa grande na tua vida, faça coisas grandes na tua vida, te dê emprego, trabalho, casamento, coisa linda para você realizar, mas que você lembre que o teu lugar, o lugar da unção, o lugar onde Deus te encheu, onde Deus te separou, onde Deus te escolheu, é no meio das ovelhas. São 19h31. Feche seus olhos e curve a sua cabeça para uma palavra de oração. Querido Deus e amado Pai,